Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que é curiosidade aí de muitas pessoas, mas também a dura realidade de tantas outras. Então, qual é o estresse ou o programa biológico que desencadeia a ninfomania? Mas antes disso, curtam aí, se inscrevam no canal, porque isso ajuda, vocês sabem. E bora pro que interessa aqui, que é o nosso assunto de hoje. Os traumas que desencadeiam certos comportamentos hipersexuais têm causas bem específicas e graças a estudos mais avançados da medicina germânica, a gente pode saber disso. Esse aqui é um desses casos. A hipersexualidade e a obsessão por sexo, que para as mulheres é chamado de ninfomania e para os homens, em algumas literaturas, é conhecido como casa nova. Bom, o desencadeamento dessas respostas biológicas de sobrevivência podem causar vício em pornografia, fantasias sexuais obsessivas, comportamentos sexuais compulsivos, como masturbação compulsiva, exibicionismo, voyeurismo, cybersexo e outras atividades sexuais excessivas. Gente, os conflitos sexuais vividos na infância ou na adolescência, seja de abuso, exposição a conteúdos dessa ordem, uma sexualização precoce, podem preparar o terreno para um comportamento hipersexual na idade adulta. E quais são os conflitos biológicos que desencadeiam comportamentos do tipo ninfomaníacos, ninfodepressivos? Esses conflitos estão ligados à energia vital que envolve toda a sexualidade e também territorialidade. Para você ter essa perturbação, entre aspas, do comportamento, é preciso ter no mínimo 2 conflitos ativos em ambos os hemisférios cerebrais. Então a carga de conflito ela é bem pesada e o corpo não pode responder sozinho. E por isso que ao invés da pessoa ter uma doença física ali, ela desencadeia uma modificação no comportamento, uma doença mental, por assim dizer, como a gente conhece. E veja que essa modificação no comportamento é para tentar solucionar o quanto antes os conflitos psíquicos e vocês vão entender. Bom, na ninfomania, a pessoa ela vai ter sofrido especificamente conflitos de frustração amorosa, né, frustração sexual, como rejeições, términos, brigas, traições, ciúmes. Mas também pode a pessoa ter passado por um abuso, aliado a mais um outro conflito ou trauma de perda. Então, o que acontece? Ela precisa ter no mínimo 2 conflitos e esses 2 conflitos precisam falar sobre essas questões. Só que nesse caso aqui, para desencadear uma ninfomania, essa perda, ela precisa estar relacionada a um parceiro que pode ser inclusive por causa de um abuso. Gente, quando uma criança, adolescente passa por um abuso relacionado a um parente próximo e querido, o pai, por exemplo, ela tem uma quebra desse vínculo amoroso. Ela sente que perde alguém da qual ela não queria perder. E isso é muito frustrante para ela. Então tem a raiva e o sofrimento do abuso, essa dor, mas também a raiva de não poder ter um pai, por exemplo. Isso é muito importante porque muitas mães se frustram quando vem a filha chorando, por exemplo, porque não tem um pai. Elas não entendem, é claro, né, essa parte da dor, da perda. Mas isso acontece. Gente, uma mulher em ninfomania, ela está ao mesmo tempo em um agrupamento de traumas chamado pós-mortal ou suicida. E o que acontece? Se ela não conseguir seduzir um parceiro ou conseguir esse parceiro, ela provavelmente vai migrar de uma compulsão por atividade sexual, por sedução, para uma compulsão por pensamentos sobre a morte ou pensamentos suicidas. Não necessariamente que ela queira se matar, mas os pensamentos podem ser sobre o que aconteceria se ela morresse depois da morte dela. Os relés cerebrais correspondentes são os centros de controle do colo do útero e veias coronárias no lobo temporal esquerdo e artérias coronárias no lobo temporal direito, localizadas opostas umas às outras no córtex cerebral. Uma vez ocorrido o segundo conflito, essa mulher ativa um modo de sobrevivência biológico e ela pode oscilar entre um humor mais eufórico e um humor mais deprimido. Se o humor mais maníaco ou deprimido vai ser dominante, vai depender de qual dos 2 conflitos é mais forte. A ninfomania, ela pode ser
permanente, estar sempre ali em conflito ativo, duplo conflito ativo, ou ela pode ser recorrente. Por exemplo, em alguns momentos ela se sente, ela tem essas compulsões que ela não consegue controlar. E isso devido a rastros ou recaídas do conflito. E aí ela ativa esse duplo conflito novamente e esse estado de sobrevivência. Para uma mulher estar ninfomaníaca ou ninfodeprimida, ela precisa estar em dupla simpaticotonia. Gente, isso é sério. Ou seja, ela precisa estar estressada duplamente. Ela está nervosa, inquieta. Outro estresse qualquer, outros conflitos adicionais, estimulantes como café, bebidas energéticas, drogas, medicamentos com propriedades simpaticotônicas, tipo cortisona. Isso tudo pode agravar o estado mental da pessoa. Gente, e o que é essa ninfomania? A mulher em ninfomania, ela é compelida a seduzir. Ela não controla essa compulsão, ela tem uma necessidade compulsiva de atenção do suposto par, seja homem ou seja mulher. Ela fica mais sexy, né? Ela pode usar roupas ou andar de determinado modo, ela age de forma mais sedutora e dependendo da intensidade do estresse, o comportamento ele vai variar desde avanços mais explícitos, né, até formas mais refinadas de seduzir uma outra pessoa. Se a mulher estiver ninfomaníaca, ela vai ficar mais ativamente disponível. Se ela estiver mais ninfodeprimida, ela tenta seduzir de uma maneira mais sutil. Se ocorrer uma parada na maturidade, ou seja, ela permanece naquela idade de maturidade, embora os anos passem, né, e ela fique mais velha. Então, nesses casos, a mulher ela vai ser compelida a excitar e inflamar ali um homem, né, para que ele queira ela, né, para que ela se sinta desejada. Mas no final das contas, ela só vai querer abraçar, mas não necessariamente ir ao ato. E qual é o propósito biológico da ninfo? O propósito biológico desencadeado no nosso corpo da ninfomania é forçar uma mulher que perdeu o par sexual ou foi rejeitada, ou qualquer que tenha sido a dupla frustração de ordem sexual ou amorosa, a perseguir potenciais parceiros sexuais para garantir a procriação. Isso é uma resposta adaptada e biológica. Esse conflito é captado pelo cérebro, que dispara uma adaptação biológica específica, porque o comportamento não é racional e nem controlado, a mente não está atuando. O que acontece é que a biologia ativa um modo instintivo de procriação. Ela precisa achar alguém e pronto, é a resposta que está gravada no DNA. Estresse altíssimo por perdas de potenciais parceiros sexuais, né, de procriação, necessita urgente encontrar um par. É como se isso estivesse gravado lá. Gente, esse é um resumo porque ainda dentro disso tem muita coisa que eu não falei aqui, como as obsessões que podem advir disso, ou as doenças do coração e pulmão que podem desencadear, a união desse complexo de traumas a outros complexos e comportamentos perigosos, inclusive, que podem desencadear dessa união. Mas enfim, com o tempo a gente vai falando e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você passa por isso ou se você conhece alguém, peça ajuda. E peça ajuda aqui no Pronto Atendimento Psicológico, se você quiser, claro. E beijo e até o próximo vídeo. Tchau!